Gabriel Barbosa se envolve em nova polêmica no Flamengo. Situação do Fabrício Bruno. Zagueiro não quer deixar o rubro-negro e deve permanecer no Flamengo. Outra situação é sobre o Bruno Henrique, que entrou, foi expulso e pode tomar um gancho grandão lá da Conmebol. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Você que está chegando comigo na Sion Live, deixa o seu like, inscreva-se. É muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu tô chegando com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado. Dito isto, solta a vinheta, Isaac! Meus amigos, mais uma polêmica. Vamos direto ao assunto, sem blá blá blá, sem mimimi. Gabriel Barbosa, ao final da partida do Flamengo, né, na vitória do Flamengo por 3-0 contra a equipe do Milionários no Maracanã, os jornalistas estavam ali posicionados, né, onde sempre estão posicionados em relação para poder pegar uma palavra dos atletas, enfim, da comissão técnica que ele passa. E o Gabriel Barbosa, essa é uma conduta dele constante. Sempre quando ele passa na zona mista, por mais que ele não vá parar, ele sempre faz uma brincadeira, sempre solta uma letrinha. E dessa vez, ao passar, ele passou um pouco atrás do Fabrício Bruno. E quando o Fabrício Bruno passou, não quis falar com a imprensa, o Gabriel Barbosa, ele passou atrás e falou assim, ó, furo de reportagem, o Fabrício Bruno fica no Flamengo. Num primeiro momento, todo mundo achou que aquilo era mais uma brincadeira do Gabriel Barbosa, sendo que depois daquilo, justamente no dia seguinte, a informação que chegou é que Fabrício Bruno realmente não vai para o West Ham, que ele resolveu ficar no Flamengo, escolheu ficar no Flamengo o Fabrício Bruno, porque a proposta do West Ham para o rubro-negro carioca era uma proposta grandiosa, era uma proposta grande, uma proposta, muito boa, mais de 15 milhões de euros, quase mais de 80 milhões de reais, melhor dizendo, que ia cair nos cofres ali do Flamengo. Sendo que para o Fabrício Bruno e principalmente para o seu staff, não era uma proposta das melhores, até porque em questões salariais, o Fabrício Bruno iria receber praticamente a mesma coisa que recebe no Flamengo. Ia ganhar um pouquinho a mais, mas nada que fosse uma diferença exorbitante em relação ao que ele já recebe no rubro-negro carioca. E outros fatores acabaram pesando também para a permanência do Fabrício Bruno, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Agora, em relação ao Gabriel Barbosa, gerou uma grande polêmica de que, novamente internamente, alguns dirigentes ficaram incomodados, porque supostamente o Gabriel já sabia, de repente pelo próprio atleta, ao falar no vestiário, enfim, de que ele iria ficar. Então alguns dirigentes pegaram essa brincadeira aí do Gabriel, transformaram numa grande verdade que o Gabriel, antes de todo mundo, até mesmo do próprio atleta ou da diretoria, já havia informado a permanência do jogador. Eu acho isso, meus amigos, uma grande besteira. Estão pegando, vocês sabem o quanto que eu critico o Gabriel pela conduta dele, pela forma nada profissional que ele vai levando a carreira dele, que por muitas vezes se coloca até mesmo acima da instituição, mas estão pegando o cara para Cristo para tudo também. Tá uma bobeirada com o Gabriel Barbosa, né? Transformando também o Gabriel num grande bagre, né? Todo mundo joga bem no ataque, improvisados, atletas improvisados. Agora o Gabriel não pode entrar contra o Amazonas, o Gabriel não pode entrar numa partida que tá 3-0 contra o Milionários, enfim, estão pegando o Gabriel para Cristo. Essa é a pura realidade. A gente pode até concordar ou discordar de que ele fez por onde. Agora, pegar essas baboseiras, né, e trazer para transformar ele numa crise, colocar o Gabriel novamente no olho do furacão, jogar o Gabriel contra a torcida, eu acho um grande erro. Teve gente falando que o cavanhaque que ele estava usando era uma alusão ao boneco, ao mascote da equipe do Corinthians. Aí é brincadeira. Aí é brincadeira. E o Fabrício Bruno resolveu, como eu disse anteriormente, ficar no rubro-negro carioca, né? Ele recebeu uma proposta relativamente boa, né? Entretanto, colocando ali ao pé da letra, não seria tão boa para o atleta como é para o clube. Como eu disse, o Flamengo receberia cerca de 80 milhões de reais pela venda do jogador. 15 milhões de euros. Um jogador de 28 anos, uma negociação como essa é praticamente impensável nos dias de hoje. O West Ham é um time que joga a Premier League, está na primeira divisão lá, a Premier League, é um time que disputa, né, grandes competições, tem excelentes atletas lá no West Ham e é uma grande vitrine para um passo ainda maior para o futebol europeu. Mas ele colocou na ponta do lápis. Salário é praticamente igual.
né, o que o West Ham propôs ao Fabrício Bruno e que o Flamengo paga é praticamente igual, sendo que tem alguns fatores que fizeram com que o atleta reconsiderasse essa possibilidade. O custo de vida em Londres é muito maior do que o custo de vida no Rio de Janeiro. Então essa diferença já seria dizimada, essa pura realidade já seria dizimada essa diferença, nessa diferença de custo, né? Tanto do Rio de Janeiro para Londres. Um outro fator, que eu julgo ser o fator ainda mais importante, é o fato da esposa dele estar grávida. A esposa do Fabrício Bruno está grávida, né? Então ele quer ficar próximo da família, ele quer ter aquele laço familiar mais próximo nessa gravidez, essa gravidez da esposa dele. Então, assim, foi uma reunião, né? Vamos dizer, foi um consenso familiar de que o Fabrício Bruno deveria ficar no Brasil. E no Flamengo, né, outra coisa que se pesou é o fato de seleção brasileira. E foi no Flamengo, de Dorival Júnior, que o Fabrício Bruno teve a primeira convocação para a seleção. Então, assim, aqui ele vai jogar, aqui ele vai ser titular. Não existe um clube na América do Sul que dá mais visibilidade para o Fabrício Bruno que o próprio rubro-negro. E lá no West Ham, não se sabe se ele vai chegar, se ele vai jogar, se ele vai ser escanteado, se ele vai ser esquecido. Então, até mesmo para essas questões de seleção brasileira, permanecer no Flamengo para o Fabrício Bruno se tornou ainda mais importante. Por isso, a tendência é que ele permaneça no rubro-negro carioca. Tá bom? Uma outra questão é sobre o Bruno Henrique. O Bruno Henrique entrou em campo no segundo tempo contra a equipe do Milionários e deu uma entrada duríssima no atleta da equipe adversária, no tornozelo ali, foi uma imagem extremamente forte. O árbitro não viu de cara a situação e acabou vendo pelo VAR e expulsou o Bruno Henrique direto. A grande questão é que o Bruno Henrique vai ser denunciado e ele pode pegar um gancho ainda maior, né? Ele que já vai ser desfalque para as próximas rodadas da Libertadores pode ainda pegar um gancho ainda maior, o Bruno Henrique. Efetivamente, foi uma entrada muito feia, uma entrada totalmente desnecessária, onde a bola estava em disputa no meio do campo, não tinha perigo ou lance perigoso nem para o Flamengo e nem também para a equipe do Milionários. Foi totalmente destemperado, sem noção e acabou fazendo uma falta extremamente perigosa, né, e danosa para o companheiro de trabalho lá da equipe do Milionários e pode pegar um gancho ainda maior, o Bruno Henrique desfalcando o Flamengo. Hoje o Bruno Henrique, assim como o Gabriel Barbosa, é considerado reserva no Flamengo, um reserva de luxo, entra e entra bem. Nessa partida não fez tanta diferença, mas essa entrada pode culminar aí com uma ausência ainda maior do Bruno Henrique nos jogos da Libertadores da América, tá bom? Você que tá com a gente, por gentileza, deixa o like, inscreva-se, é muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Rapidamente falando sobre a situação aí do estádio, parece que a Caixa Econômica já estipulou aí um valor para o terreno, depois de toda a pressão que vem sendo feita nos bastidores para que a Caixa vendesse esse terreno aí para o Flamengo, parece que isso já foi definido um valor e vai ser divulgado pela Caixa Econômica, e aí o Flamengo vai ver se vai disponibilizar esse dinheiro ou não para adquirir o terreno do gasômetro. E eu admito para vocês, eu só acredito vendo. Em época de eleição não acredito em nada, eu só acredito quando tá comprado, tá aqui o terreno do Flamengo, a partir do ano que vem a gente vai começar a fazer obra para construir o estádio. Antes disso, irmão, eu não acredito em nada. Eu pago, sou igual São Tomé, tô pagando para ver essa questão do terreno aí do Flamengo. Se tratando de político, irmão, eu não acredito em uma palavra. Você que tá com a gente, deixa o like, inscreva-se. É importante pra caramba, rumo aos 100 mil inscritos, meus amigos. Baixe o aplicativo da S1 Live, faça parte do nosso clube de vantagens e ganhe uma camisa original de qualquer time do mundo. Toda segunda-feira dentro do Na Área com o Mauro César Pereira, e você participando do nosso bolão, você pode ganhar até R$500 toda semana. É isso, a S1 Live pode patrocinar o seu churrasco do final de semana. Basta você baixar o nosso aplicativo, R$ 9,90 por mês. Além de ajudar a S1 Live, você ainda pode ganhar vários prêmios aqui com a gente. Um forte abraço para você, um bom feriado, saudações, tamo junto, valeu!